Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós encerramos a semana passada com a sepultura de Jesus. Você queria falar alguma coisa? Não me dissemos se lembra. Queria fazer uma pergunta, padre. Pois não. O senhor estava falando de forma muito interessante a respeito do sudário. E quanto à veracidade histórica do sudário, se teria ou não veracidade histórica. E aí a minha pergunta ao senhor é a seguinte: e o Santo Sepulcro? Bem, eu gostaria de falar, e tenho isso a intenção de falar, quando falarmos da ressurreição, mas já que me fez esta pergunta, eu antecipo, de certa maneira, a resposta. Em primeiro lugar, interessante, até o século IV da nossa era, nós não temos nenhuma tradição de veneração do túmulo de Jesus. Não temos. Por quê? Não era costume no judaísmo? Era! Antes até de Jesus, se veneravam os heróis, se veneravam os mártires das guerras dos Macabeus, aqueles que entregaram a vida pela observância da Torá. Era costume erguer-lhes túmulos suntuosos, porque até o século IV, até Helena e Constantino, não houve nenhuma tradição de romaria ou de peregrinação ao túmulo de Jesus. Está aí uma pergunta para a qual não se tem outra resposta, senão a seguinte: ele não está mais lá. Não é interesse nosso. Paulo passou 15 dias com Pedro em Jerusalém. Ele escreve numa carta autêntica, a carta aos Gálatas. Ele se inteirou de toda a vida de Jesus. Em nenhum momento Paulo diz que foi visitar os lugares da paixão de Jesus, o Calvário e a sua sepultura. O sepulcro de Jesus só começou a ser venerado a partir da era bizantina, de Constantino para cá. 350 anos depois da morte de Jesus. Até então, nenhum interesse cristão pelo túmulo de Jesus. Isso é uma coisa interessante. Mas também, padre, na mesma linha, esse interesse pelas relíquias em geral. Mas isso vem já no início do segundo milênio, não é? Aí sim, pedaços da cruz, os pregos, a coroa de espinhos. Eu pensava que a experiência dessas, se a gente puder chamar como peregrinações, Santa Helena estimulou muito elas. Não? Sim, mas no século IV. Antes do século IV... Não era tanto costume. Não era. Nenhum cristão se dignou iniciar um movimento de visitas, de peregrinação aos lugares da morte e da ressurreição de Jesus. Acho que tinham tão presente, sobretudo a primeira geração, que ele está vivo e ele não está mais lá, que aquilo lá era absolutamente secundário. Aí alguém começou a cobrar, aí ficou bem interessante, todo mundo passou a visitar, né? Virou algo importante. Hoje é local de visitação pública e obrigatória para um peregrino cristão que vá a Jerusalém. Aliás, é o único lugar certo, historicamente o lugar. Não digo o túmulo, aquilo que está lá, que é de muito mau gosto, aliás. Mas o lugar é certo. Então, a ausência das visitas certamente não se atribui à possibilidade de que não seja ali o lugar, mas não, sim ao fato de que não se espera encontrá-lo lá. Não ter suscitado nenhum interesse até então visitar um túmulo que para ele estava vazio. Quando havia muito interesse em visitar outros túmulos com outros judeus enterrados. Muito claro. No túmulo de Jesus, nenhuma visita. Até o século IV. Isso, de lá para cá, ininterruptamente. Eu não conheço bem isso, mas o local ficou preservado? O local ficou preservado exatamente porque
durante a época da perseguição romana, ali foi tudo destruído, totalmente destruído, e fizeram questão de mostrar mesmo os sinais da destruição. Providencialmente, não fizeram outra coisa a não ser conservar. Manter o túmulo. Manter o local. Tá. Esclareceu minha dúvida, padre. Mas eu o interrompi. Está claro? Então agora vamos continuando. Agora vamos falar da ressurreição. Bom, se há um tema, me perdoe, Bach, compositor, escreveu uma famosa missa em si bemol e naturalmente nesta missa se canta o credo. Quando se chega ao momento da paixão, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi Crucificado, morto, sepultado, o coro é grave, calmo e é sobretudo barítono. Quando se fala et resurrexit tertia die, há uma explosão de vozes naquele coro. Isto na famosa missa em si bemol de Bach. Podemos fazer a mesma coisa aqui? Aparentemente não, porque estou me situando nestes programas na arena do exegeta historiador. E se há uma realidade que foge da história, é exatamente esta: a ressurreição. Ela não é um fato histórico. E por que não é um fato histórico? Porque não é um fato acontecido aqui e não pode ser medido através de medições históricas. Não há como comprovar historicamente a ressurreição. Então, digamos que é um fato, para quem tem fé, um fato real, mas não histórico, não físico, meta-histórico, metafísico, se podemos usar esta expressão. Mas, padre, pelo próprio, me perdoe, mas pelo próprio sentido da palavra ressurreição, teria que, evidentemente, ser metafísica. Não poderia ser uma ressurreição para este mundo. Não, poderia ser uma ressurreição para trás, como foi a ressurreição da filha de Jairo, como foi a ressurreição de Lázaro. Mas não iria em direção àquilo que nós acreditamos. Não, ressurreição para trás. Isto é um ressuscitamento, Sim. Não uma ressurreição. Um cadáver que volta a viver uma vida anterior, que já vivia, e naturalmente sujeito à morte novamente. Sim. A de Jesus não, a de Jesus foi uma ressurreição para frente, para a escatologia. E, portanto, esta não tem vestígio nenhum na história. Nenhum. Agora, por que nós não paramos aqui? Se a nossa arena é a arena histórica, e se isto aqui, por definição, foge completamente da especulação histórica e empírica. Bem, nós não paramos aqui, em primeiro lugar, porque queremos ser fiéis aos evangelistas, que não pararam aqui. Em segundo lugar, nós não paramos aqui porque queremos ser fiéis ao movimento suscitado com o grito da ressurreição. Porque pode alguém não crer na ressurreição, e tem todo o direito, mas não pode negar que sem o grito da ressurreição não teria havido cristianismo. Exato. Nenhum movimento ligado a um fracassado de 30 e tantos anos pregado numa cruz. Eu iria mais longe ainda. Ninguém morreria por uma mentira dessa. Ninguém ia dar a própria vida como deram tantos. Agora, que provas nós temos? Humanamente, historicamente, nós não temos prova nenhuma. Portanto, é objeto da fé por excelência. O que nós temos que distinguir aqui é uma tradição de um túmulo vazio,
de uma outra tradição, aparições do ressuscitado. Vamos começar do começo e vamos falar de um túmulo vazio, ou melhor, de um túmulo encontrado vazio. Há poucos anos atrás, até poucos anos atrás, esta história de um túmulo vazio era ironizada por exegetas de cunho racionalista. E achavam que isto fosse um embelezamento posterior. A verdade é que um túmulo vazio nunca suscitou fé na ressurreição. E nos próprios textos da ressurreição, o túmulo vazio suscitou espanto, perplexidade, desaponto, não capacidade de interpretar aquilo. Agora, imaginar também que este túmulo vazio tivesse ficado vazio porque levaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus, é outra questão delicada. Porque levaram para onde? E para fazer o quê? E imaginar que pessoas que fugiram covardemente na hora da prisão de Jesus, depois se reúnam para conduzir o cadáver de Jesus para um lugar secreto, para poder continuar a venerar aquele corpo. Com que finalidade tudo isto? Nós vamos de encontro a um absurdo seguido ao outro. Mas nós temos que fazer o nosso intervalo e continuamos. Voltamos ao nosso segundo tempo. Para piorar a situação, o túmulo foi encontrado vazio por quem? Por algumas mulheres. Bem, isto está nos antípodas de qualquer, digamos, afirmação fantástica ou fantasiosa. Se tivessem que inventar uma coisa dessa e tivessem liberdade de criar os fatos, não colocariam mulheres. Teria pouca credibilidade. No mundo judaico, no primeiro século, as primeiras que vêm são mulheres e se assustam e não encontram resposta para um túmulo vazio. Vão aos discípulos. Pedro e João vão ao túmulo, o encontram vazio e voltam perplexos eles também. Paulo elenca as testemunhas das aparições do ressuscitado, mas prudentemente não elenca nenhuma mulher. A resposta que se costuma dar é que Paulo elenca apenas as testemunhas oficiais da ressurreição. Mas eu tenho para mim, sem negar isto aqui, que Paulo também não quisesse introduzir ou misturar mulheres com esta afirmação, por causa da pouca credibilidade de que elas gozavam no primeiro século e no mundo judaico. Portanto, tivessem liberdade de inventar, não relacionariam os textos de forma alguma túmulo vazio com algumas mulheres, Maria Madalena capitaneando, uma mulher de quem não se sabe absolutamente nada nos evangelhos, a não ser nos relatos da paixão e agora da ressurreição, e umas outras mulheres de quem também não se sabe coisa alguma. Agora, padre, se é verdade que historicamente não se comprova a ressurreição e nada se pode afirmar a respeito da ressurreição historicamente, também é verdade que a vida de Jesus é histórica. E Jesus fala da ressurreição antes de morrer, historicamente, não é? Jesus cria na ressurreição de todos, na sua e de todos. Agora, que ele soubesse que ele ia ressuscitar... Quando ele dizia do templo, destrua esse templo e em 3 dias eu reerguerei, do que ele falava? Ah, mas isso aqui é uma reapresentação já pascal, já no estilo do quarto evangelista, de palavras pronunciadas por Jesus. Certamente Jesus não disse estas coisas assim tão claras
como agora estão nos evangelhos. O que significa que a luz pascal retroagiu um tanto para a tradição pré-pascal. Mas, padre, se Jesus não era... Jesus era Deus, mas se Jesus era humano, além de Deus, e aqui, na sua experiência no mundo, foi um ser humano com todas as dificuldades de um ser humano, e dizer o contrário iria contra aquilo que a gente acredita, se de um lado isso é verdade, de outro lado ele certamente tinha uma convicção enorme de que ele tinha um pai e de que a esse pai ele ia de alguma forma. Não teria essa convicção? Certamente tinha uma convicção de que se fosse entregue nas mãos dos homens e se sofresse e morresse, Deus lhe faria justiça. Deus o reintegraria. Pronto, esta crença da vida... Pronto, ele seria reintegrado. Agora, os detalhes dessa reintegração... Certamente não. Jesus não deveria... Mas essa convicção teria. De que seria reintegrado, certamente. E para nós, essa reintegração através da ressurreição? Esta reintegração foi através da ressurreição. Mas não se esqueça, os que escreveram ressurreição sempre a escreveram no singular, não no plural. Se Jesus ressuscitou, para todos os cristãos começou o tempo final. Começou a era da ressurreição dos mortos. Porque nunca falaram em ressurreições individuais. Sempre a ressurreição. E Paulo vai nesta mesma linha quando diz Cristo ressuscitou, primícias dos que dormem, dos que morreram com fé. Primícias. O que são as primícias? Os primeiros frutos. Mas logo depois vem o resto também. Criou-se um problema não muito superficial, quando se percebeu que entre a ressurreição de Jesus e as demais, existe ou se interpõe um lapso grande que se chama história. Mas, significativamente, ninguém perdeu a fé por causa da dilação da parousia. O principal é que aquele que anunciou estava vivo, reintegrado e agora é o centro do próprio anúncio. Tornou-se o centro do próprio anúncio. De um Jesus que pregava, se passou a um Jesus pregado. Jesus nunca se pregou. Jesus nunca se pregou a si mesmo. Mas nós não fazemos outra coisa a não ser pregar Jesus. Porque vemos no ressuscitado, no crucificado e ressuscitado, o poder de Deus e a última palavra que Deus tem a dar à história dos homens. A natureza humana já está na glória. Certo? Bom, mas nós temos que voltar aqui. Nós estamos ainda analisando um túmulo vazio. De acordo com João, Pedro e João foram ao túmulo e o encontraram vazio. Mas nada viram. E voltaram perplexos. De acordo com Lucas, que narra uma aparição nos arredores de Jerusalém, a Cleofas e seu companheiro, que caminhavam em direção a Emaús, quando um peregrino desconhecido se ajunta a eles e começam a conversar sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém, algumas mulheres dos nossos nos assustaram. Foram ao túmulo e não o viram. E disseram ter tido visões ou revelações sobrenaturais. Outros dos nossos foram lá e viram as coisas como as mulheres haviam anunciado. Isto é, um túmulo vazio. Porém, a ele ninguém viu. Estas são as afirmações e o testemunho que nós podemos colher de um túmulo vazio. Agora, este túmulo deve ter sido encontrado vazio no primeiro dia da semana
ou seja, logo após o sábado judaico, que naquele ano foi também a recorrência da Páscoa. Mais difícil é concordar com tudo isto as aparições de Jesus ressuscitado. Porque se há um momento em que os evangelistas discordam, é exatamente este. Quando ele apareceu. Mas também é compreensível, porque enquanto se fala da paixão, nós devemos ter uma certa sequência histórica de acontecimentos. Mas as aparições eram pontuais. Apareceu aqui, apareceu ali, apareceu alguém lá. Não há como fazer a ilação, uma história dessas aparições. Não há. E por isso mesmo, as narrações de aparições são, ainda que venham com detalhe, são muito diferentes umas das outras. Mas interessante, padre, porque por essa razão mesma que o senhor aponta, porque não era uma continuidade da história, a narração, o fato de a narração das aparições ser distinto em cada um dos evangelistas atribui credibilidade, não o contrário, não é? Porque se fosse uma história muito bem contada, talvez pecasse pela falta de credibilidade, não é? Agora, nessa discrepância toda, há alguns elementos em comum. Primeiro elemento comum, a própria aparição. Eles viram, e o verbo usado é o verbo ver, o verbo oral do grego, eles viram. Alguma coisa se impôs a uma visão, e não imaginativamente, não a modo de imaginação, se impôs, digamos, objetivamente. Em segundo lugar, as aparições terminam com um mandato, ide, anunciai, pregai. Terceiro elemento comum, as aparições se dão em momentos em que estão, sobretudo, reunidos para as refeições. Tendes alguma coisa a comer? Deram, etc. Né? Isto, a meu ver, e dito entre parênteses, foi muito importante para a Igreja, bem mais tarde, estabelecer a presença real do Cristo ressuscitado na Eucaristia. Como as aparições normalmente se davam nesse momento, eu acredito que a Igreja, mais tarde, atribuiu a este momento algo de especial que naquela ocasião ainda não podiam captar plenamente. A presença do Cristo na Eucaristia, enquanto comiam. Esses são elementos comuns das aparições. Temos que encerrar o nosso programa e na semana que vem continuamos. Muito obrigado. Bom domingo, boa semana, até o próximo programa. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.